Oi, e aí? Estamos no capítulo 6 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e o tema de hoje é: ter necessidade não faz de nós pessoas carentes. Confiai também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Eu gostaria de trabalhar a minha autoestima, anunciou Grace na nossa primeira sessão. Sei que pode ser difícil, mas a maioria das pessoas não me compreende. Espero que você possa me ajudar. Grace fazia terapia antes e acreditava que tinha progredido muito, mas ainda se sentia mal a respeito de si mesma e queria tentar melhorar esse sentimento. Era muito insegura na presença de outras pessoas e não tinha muito amigos. Frequentava algumas reuniões de grupo na igreja, mas nunca tinha feito amizade com ninguém. Grace se via como uma pessoa desajustada que queria desesperadamente pertencer a algum grupo. Se alguém lhe dava atenção, ela se agarrava a essa pessoa como se fosse o seu único contato humano que iria obter. Grace detestava ser tão carente e não conseguia mudar. No início, Grace telefonava para mim com relativa assiduidade entre as consultas por causa de alguma crise sobre a qual queria conversar. Aumentamos a frequência das sessões, o que ajudou, mas Grace ainda se via envolvida em estados emocionais com os quais não conseguia lidar. Ela precisava telefonar-me para pedir ajuda. Grace não queria admitir, mas estava com medo de ter me transformado em um ídolo, de ser uma pessoa fraca demais para lidar com as dificuldades sem a minha ajuda. Era como se fosse viciada no nosso relacionamento, precisando de doses regulares da minha ajuda para conseguir atravessar a maioria dos dias. Com o tempo, Grace e eu viemos a perceber que o seu problema não era de fato ela depender excessivamente de mim, mas sim dela ter horror a depender de mim. Quando as coisas desagradáveis lhe aconteciam, ela lhe dizia para si mesma que dessa vez não iria me telefonar, porque precisava lidar sozinha com os problemas. Mas a situação acabava causando mais ansiedade, pois além de enfrentar o problema que estava incomodando, ela ainda tinha que lidar com a vontade de não ter que precisar de mim. O aumento da ansiedade fazia com que Grace se sentisse uma necessidade ainda maior de falar comigo, vontade que procurava combater, e em pouco tempo ela se via dominada por um pânico insuportável. Grace acabava se sentindo como um viciado em drogas na fase de desintoxicação, precisando desesperadamente ouvir a minha voz para se acalmar. As coisas começaram a mudar quando ela parou de achar que era excessivamente carente e compreendeu que precisava de mim era uma forma e uma parte normal do processo de terapia. Quando Grace aceitou o fato que dependia de mim, ficou mais livre para lidar com seus sentimentos durante a semana, sem o peso e a vergonha de ter necessidade de falar comigo a respeito deles. Seus telefonemas diminuíram, porque ela já não se criticava tanto por querer me telefonar. Na maioria das vezes, passou simplesmente a ligar para minha caixa postal e deixar uma mensagem, sem precisar que eu ligasse de volta. O simples fato de saber que podia contar comigo já era o suficiente. Como Grace não estava se sentindo tão mal por precisar de mim, deixou de alimentar sentimentos muito negativos em relação a si mesma. Afinal de contas, talvez ela não fosse uma pessoa tão fraca como imaginava, mas apenas uma mulher que de vez em quando tinha sentimentos intensos e queria ter certeza de que a outra pessoa entendia. Apesar de ter demorado um pouco, Grace veio a compreender que um aspecto fundamental da sua condição humana, contra o qual estivera lutando, as pessoas são criaturas dependentes. Precisamos dos outros para sermos completos. Grace percebeu na sua própria vida que Jesus pedia que confiássemos nele, não porque fôssemos fracos e carentes, mas porque esta é a única maneira pela qual podemos crescer plenamente. Jesus encorajava as pessoas a confiarem nele e a contarem com ele. Ele não encarava a dependência como um problema. Peraí, me perdi, gente. Ele não encarava a dependência como um problema.
mas como algo necessário para uma vida espiritual realizada. Jesus compreendia que os seres humanos precisavam depender de Deus e dos outros para sobreviver. Tentar ser totalmente independente significa rejeitar a nossa natureza fundamental. Para Jesus, a nossa capacidade de ser vulnerável e acolher a nossa dependência é que nos conduz à totalidade. Aqueles que se recusam a ser dependentes estão fingindo que têm tudo o que precisam. Princípio espiritual. Ter necessidade não nos torna carentes. Até mais!